Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso primeiro vídeo de hoje. E que vídeo, hein? Prestem atenção em cada detalhe, porque é o seguinte: de ontem para hoje, tivemos eventos históricos que têm tudo para ditar os rumos da humanidade durante os próximos 20, 30, 40, 50 anos. Estamos falando da situação na Venezuela, que se agravou demais, e do assassinato do líder do Hamas no Irã. E quem estava pertinho dele, um pouquinho antes, era o Geraldo Alckmin. A situação é crítica, pessoal. Fiquem até o final porque a gente vai ligar todos os pontos, tá? Começamos aqui com algumas outras notícias que, no final das contas, tá tudo no mesmo bolo, né? Barroso estava participando de um evento e resolveu falar sobre a Venezuela. Ele disse, isso que está acontecendo por lá jamais poderá acontecer aqui no Brasil. Eu não sei como esse cara coloca a cabeça no travesseiro e dorme, tá? Enfim, aí ele começa a falar sobre o nosso sistema eleitoral, porque não tem conexão com a internet, os boletins isso, auditoria aquilo. E aí, gente, ele solta uma mentira que, olha, tudo bem, tá no DNA do Barroso. Ele é um mentiroso incorrigível, né? Compulsivo, mas, pô, Barroso, não dá pra você ficar contando com a ignorância de um povo que hoje em dia se informa muito melhor do que se informava 20 anos atrás, tá? Ele disse que o voto impresso era uma volta ao passado, né? Era um atraso, porque a gente já teve isso e não deu certo. Mentira, Barroso. Nós nunca tivemos voto impresso no Brasil. Nós tínhamos voto na cédula, que é outra coisa. Então, quando você ia recontar os votos, você estava pegando ali o mesmo material, as mesmíssimas fontes de informação, para ver se batia com a primeira contagem. Não eram fontes diferentes de informação que deveriam se espelhar, tá? Com a proposta do voto impresso, você continuaria votando na urna eletrônica. Não era cédula de papel. E aí, a impressão do voto, com o qual você não tinha contato físico, descia ali por trás de um vidro e caía direto em uma urna física, aí sim você faria essa recontagem, se utilizando de duas fontes diferentes de informação, o que dizia o relatório da urna e a impressão, os votos impressos ali, e essas duas fontes deveriam se espelhar, tá? E se isso não acontecesse, era sinal de que algo estava errado. Então, Barroso, toma vergonha na sua cara, porque não tem mais bobo no Brasil. Todo mundo entende o mínimo de política hoje em dia, e existem pessoas, como eu, modéstia à parte, que estão aqui para te desmentir. Tá? Repetindo, pessoal, nunca existiu voto impresso no Brasil. Existia uma cédula no papel em que você marcava o X. A recontagem era através das mesmíssimas cédulas. A proposta do voto impresso, não. Você votava na urna eletrônica e depois, para recontar, você fazia a contraposição. Pegava o que dizia a urna e comparava com o papel que estava dentro daquela urna física. Tá, Barroso? Você mente. Agora, uma coisa que você falou é verdade. Você admitiu publicamente que o STF atrapalhou a luta contra a corrupção no Brasil. Ele disse isso, pessoal. E aí vem mais uma contradição desse sujeito lamentável chamado Luiz Roberto Barroso. Por quê? Ele diz o seguinte: o STF atrapalhou quando acabou com a prisão em segunda instância e quando sabotou a Lava Jato. Palavras dele, não fui eu que falei. Aí, Barroso, eu te pergunto, se o STF não tivesse sabotado a Lava Jato, o Sérgio Moro não teria sido considerado suspeito. Você há de concordar comigo, né, Barroso? E se o STF acabou com a prisão em segunda instância, o Lula não teria sido solto quando foi. Juntando essas duas situações aí, nosso presidente seria outro, porque o Lula estaria na cadeia, Barroso. E você disse, durante um evento com estudantes, com a sua plateia preferida, que você tinha derrotado o bolsonarismo. Derrotando o bolsonarismo, quem você colocou na presidência? O cara que agora, se utilizando ali de conexões lógicas, você diz que deveria estar preso. Parabéns! Esse cara é o presidente do STF, tá? Agora vamos, desculpa aí, pessoal, me exalto mesmo falando sobre esse cara, porque é muito irritante. É demais. Eu não consigo escutar a voz do cara. É sempre aquele mesmo tom de voz, aqueles trejeitos, Aquele não, e não sei... Pô, que cara chato e modorrento, meu Deus do céu. É mentiroso. Mentiroso.
Agora vamos lá, pessoal. O buraco em que pessoas como o Barroso nos colocaram. Parabéns, mais uma vez, tá? Assume teu BO. Disseu parabeniza Maduro e diz que o sistema eleitoral da Venezuela é seguro e inviolável. É a mesma pessoa que diz que o nosso sistema é seguro e inviolável. Assim como diz quem? O Barroso. Né? Tudo juntinho e misturado. Colocaram esse cara de novo no cenário político. Um dos maiores corruptos da história da humanidade, um ex-terrorista. Pegaram esse cara e colocaram ele com lugar de fala, me utilizando um termo usado pela esquerda aqui. O cara para estar preso, mofando na cadeia, e tá dando pitaco aqui sobre o sistema eleitoral da Venezuela. Tá? E agora, pessoal, vamos falar aqui um pouquinho sobre a situação atual, porque, como o próprio Maduro previu, né, ou causou, estamos tendo o início de uma guerra civil na Venezuela. Tá? E vejam aí a chamada. Mortes e prisões na Venezuela não são suficientes para assustar Lula. Pois é, pessoal, são talvez milhões de pessoas nas ruas de Caracas. Tá? Existem relatos de que partes das Forças Armadas venezuelanas estão se juntando ao povo, ou seja, uma rebelião interna dentro das Forças Armadas, que seria o quê? As prateleiras abaixo dos generais, né, se rebelando, né, se juntando ao povo. Algo que não aconteceu aqui no Brasil, por exemplo, apesar das situações serem completamente diferentes. Tá? Mas dá para traçar esse mínimo paralelo. Né? E o Lula, pessoal, apesar de tudo isso, não condena o regime venezuelano. Né? Aí tem outra aqui, ó. Lula dá tempo para Maduro forjar atas de votação. Por que isso, pessoal? Porque a ONU, né, a OEA, o próprio Brasil, eles estão exigindo aí essas atas de votação, que seria o quê? A individualização das zonas, né, das sessões eleitorais. A gente já conversou sobre isso em um vídeo ontem, né, a diferença entre o sistema venezuelano e o sistema brasileiro. É a mesma coisa que a gente conversou aqui, acabou de falar sobre a questão das cédulas, a diferença para o voto impresso. Lá na Venezuela, as atas podem ser feitas com o papel. Né? Aqui no Brasil, as atas são o que a máquina diz, ou o que quem quer que comande as máquinas ali. E a gente tem que acreditar. Não existe a possibilidade de você revisar uma ata manualmente, né, de maneira palpável. Então, é complicado, né, gente? Por um lado, o Barroso pode dizer assim, não, tá vendo aí como o sistema brasileiro é seguro? Não tem como você manipular uma ata. Eu tenho certeza que vocês entendem, né, o que eu quero dizer aqui. Mas o fato é que ao exigir essas atas diante de uma fraude flagrante como aconteceu na Venezuela, o Lula está dando tempo para o Maduro manipular aquilo ali. Criar atas falsas, né, que talvez demorem muito mais tempo para serem feitas do que em outros sistemas aí, para chegar lá e não, nossa eleição aqui foi tranquila. Aí o Lula vai pegar aquilo ali, qualquer informação que o Maduro disser, passar para eles, beleza então. Né? A gente espera que a ONU faça diferente, mas tá aí, né? E mais uma matéria aqui, cai a máscara. Lula nunca foi defensor de nenhuma democracia. Que contradição, hein? Uma sentença, porque se ele nunca foi defensor de nenhuma democracia, como ele poderia ter uma máscara? Você só tira a máscara de alguém que, né, todo mundo acreditava que era algo diferente. E esse cara aí, assim como as pessoas que escreveram essas outras matérias anteriores aqui, sempre souberam que o Lula era isso. Quem votou no Lula, dizendo que ele era um democrata, estava fingindo, estava mentindo. Nós sabemos disso e eles sabem disso. Então não tem máscara nenhuma para o Lula, nunca vestiu máscara. Ele sempre foi essa porcaria aí. Sempre foi. Então vocês que estão aí falando isso agora, estou decepcionado, não esperava isso. Esperava. Vocês sabiam que ele era assim, porque ele era assim antes, nos outros mandatos. Andava de mãos dadas com o Chávez e com o Maduro. E já era a mesma coisa na Venezuela. Então não se façam de desentendidos. Ele, lá naquela época, também já apoiava o Hamas. A gente viu doação de governo do Lula a instituições
administrados pelo Hamas em governos anteriores. Então não me venham com essa história porque vocês estão mentindo. Nunca houve máscara na cara do Lula. Sempre foi essa porcaria. Tá? E aí, pessoal, temos essa outra matéria aí. Em meio a confrontos e mortes, Maduro aumenta repressão. Tá? O Lula, gente, disse o seguinte, que não viu nada de anormal, né, na eleição venezuelana. E aí a gente vai traçar aqui um paralelo com a reunião dele com o Biden, tá? Mas, vocês estão vendo, violência aumentando na Venezuela, repressão contra manifestantes que estão lá exercendo o seu direito, né? Tá lá na Constituição da Venezuela também. Eles podem se manifestar livremente, desde que sem violência. E eles não estão praticando violência, mas estão sendo reprimidos com bastante violência. E o Lula achando que tá tudo normal. A gente chega à videoconferência com o Joe Biden. Por quê? Porque foi dito que eles iriam tratar da questão da Venezuela. Eu pensei, bom, ele vai tomar um esporro do Joe Biden e vai ter que se posicionar em relação a tudo que o Maduro está fazendo. Para minha surpresa ou não, o Lula foi lá poucas horas depois e bancou o Nicolás Maduro. Não vi nada de anormal na eleição, tudo normal. Mesma coisa que disse o Zé Disseu. Mesma coisa, ou seja, são as mesmas pessoas que dizem que o nosso processo eleitoral também é seguro, também é inviolável e também tudo transcorreu dentro da normalidade. Esse é o Lula que essas pessoas insistem em dizer que vestia uma máscara. Né? E, pessoal, o presidente do Congresso de lá, que é cupincha do Nicolás Maduro, o equivalente ao procurador-geral de lá, estão pedindo, né, prisão imediata para os manifestantes. Isso é diferente do que acontece aqui no Brasil e a gente fecha esse ciclo, né? O Barroso, é impossível de acontecer no Brasil o que acontece na Venezuela? Explica pra gente. Tá? A situação é terrível, pessoal. Terrível. Terrível. O Brasil está na latrina da diplomacia internacional. Tá? E chafurdando na lama, ainda tem um alçapão. Porque agora a gente vai chegar na questão do chefão do Hamas. Vejam aí a chamada. Ismail Haniyeh, chefe do Hamas, é assassinado no Irã. Contextualizando, ele estava participando da posse do novo presidente do Irã. Né? Eles fazem também essas eleições aí mequetrefes iguaizinhas às da Venezuela para dizer que é uma democracia. Né? A gente sabe que não é assim que funciona nem no Irã, nem na Venezuela e também em outros lugares. Mas, enfim, ele estava lá participando dessa cerimônia, mostrando aí, né, expondo aí o perfil democrático do governo iraniano eleito, né, com a presença do chefe do maior grupo terrorista do mundo, Hamas. Quem estava lá também era o Geraldo Alckmin, como vocês podem ver nessa foto, aí estão circulados o Geraldo Alckmin, a alguns metros de distância, o Ismail, tá? E aí, pessoal, o que aconteceu? Ele participou desse evento ultra, mega, super democrático. Poucas horas depois, ele voltou para o hotel onde estava hospedado e caiu uma bombinha em cima do hotel. Tanto ele quanto o seu segurança pereceram, foram abraçar, caíram nos braços do capiroto. Até o momento em que estou gravando esse vídeo, não há confirmação da autoria da limpeza. Tá? A princípio, a primeira suspeita é o quê? Ter sido Israel. Só que o Benjamin Netanyahu declarou que não sabe se realmente foi, né, a Mossad ou o exército israelense. Eu não sei se ele diria que foi Israel se ele soubesse. Então a situação está meio nebulosa. Pode ter sido também quem? Os Estados Unidos. Então, quando eu disse para vocês que esses eventos aí podem definir os rumos da humanidade durante as próximas décadas, eu não estou exagerando. Porque isso que está acontecendo pode ser, primeiro, uma revolução política, se o Maduro cair e levar junto com ele, né, pessoas que ele mantém na coleira ali através de determinados segredos, como parece ser o caso de um certo cachaceiro, né, uma revolução política mundial para acabar com esse vernizinho de democracia que vários países têm por aí, e talvez uma terceira guerra mundial. Porque se tiver sido os Estados Unidos atacando... O principal aqui, pessoal, não é nem a morte do líder do Hamas. É do fato de ter acontecido dentro do Irã. Isso é o que é
Não é mais grave, é o que é mais impactante. Se a Rússia reagir, pessoal, é o início da Terceira Guerra Mundial. Tá? Que é muito temerária, porque não existe mais aquela ideia de Primeira e Segunda Guerra Mundial, confronto com armas, campos de batalha. Não é assim, né? A guerra hoje transcorre de uma outra maneira, né? Se tiver nessa dimensão global, tá? Não serão guerras entre exércitos, luta por fronteiras físicas, né, a Rússia invadindo, querendo tomar parte da Ucrânia, ou Israel fazendo uma limpeza na faixa de Gaza. Não. É completamente diferente. Tá? É eliminar o inimigo mesmo. À distância, inclusive. Tá? E aí, pessoal, o Brasil está do lado do eixo do mal. O Brasil estava lá participando dessa cerimônia, né, no Irã, um dos principais aliados da Rússia e também da China e também do Hamas. Nós estamos amarrados ao que há de pior nesse mundo. E aí vem, né, o paralelo com a videoconferência do Lula com o Joe Biden. Por quê? Se a impressão era de que o Lula ia tomar um esporro do Joe Biden e depois ia condenar o Nicolás Maduro, isso não aconteceu. Ele foi lá e bancou o amigo, seja porque ele morre de medo do que o Nicolás Maduro sabe, ou então porque, na verdade, a chamada foi para tratar da questão do Irã. Lula, eu sei que teu vice-presidente está lá. Tá? Eu espero que ele não esteja hospedado no mesmo hotel em que está o líder do Hamas. Tá? Você vai ter que se posicionar depois disso aí, porque vai acontecer isso. Tá? São várias possibilidades, pessoal, mas reitero aqui, questão da Venezuela e, né, esse ataque, o contra-ataque, né, em território iraniano para eliminar o chefão cabeça-mor do Hamas, é muita coisa para acontecer em 24 horas. Então as consequências, a gente vai sentir as consequências disso aí durante muito tempo. Vocês vão lembrar do dia de ontem e do dia de hoje, claramente, porque são aqueles dias assim na história, né, que a gente diz, puxa, no dia eu não tinha noção do tamanho daquilo que tinha acontecido. Como foi o ataque ao World Trade Center? Você está vivendo aquele momento, você está vendo tudo aquilo acontecer, mas não tem a noção exata, a ficha não caiu da grandiosidade daquilo ali. E daqui a muitos anos, daqui a alguns anos, muitos anos, lá para frente, vocês vão olhar para trás e lembrar, caramba, eu acompanhei isso em tempo real. Porque é isso que vai acontecer. O Brasil está numa situação complicadíssima. Um forte abraço e a gente se vê por aí.